Vamos falar agora do nosso primeiro tópico, os pensamentos. De que maneira um tomador de decisões, um gerente, um administrador, um supervisor, alguém que está à frente de algo, de que maneira essa pessoa ela pode pensar para que possa tomar uma decisão. Nós sabemos que os administradores, os gerentes, eles a todo momento precisam tomar decisões, a todo momento eles estão tomando decisões. Tanto que alguns autores de livros chamam gerentes, não de gerentes, mas de tomadores de decisões. E esses tomadores de decisões, eles têm uma maneira de pensar, eles podem pensar de determinada forma. E essa forma como eles pensam é que vai definir a maneira como ele vai tomar uma decisão. Então, vamos começar a falar dos pensamentos. Eu vou clicar aqui e abrir duas opções: linear e sistêmico. Muito bem, existem dois tipos de pensamento. Um chamado linear, que é o pensamento linear, e o outro é o pensamento sistêmico. Dependendo da maneira que o administrador pensa, esse pensamento vai definir como ele vai se portar diante de um problema e diante de uma tomada de decisão. Então vamos começar explicando o que o pensador linear, como é que ele pensa, de que forma ele pensa. Então vamos lá. O pensador linear, para tomar uma decisão, ele tem uma abordagem simplista. Então para ele, todo o problema é simples. Todo o problema é simples. Embora nós saibamos que nem todo o problema é simples, mas ele tende a ver o problema como um problema simples. Portanto, o pensador linear, ele quer simplificar tudo. Para ele, quanto mais simples, melhor. Porque ele pensa de uma maneira simples. E ele acha que com essa maneira simplista, ele vai poder tomar uma decisão com alguma qualidade de segurança. Bom, porém, nem sempre é assim. Porque cada problema ele tem a sua particularidade, né? E isso faz nós irmos para o próximo passo. Cada problema tem uma solução única. É assim que ele pensa. É assim que ele pensa. Mas nós sabemos que não é assim. Não é, cada problema tem a sua particularidade. Ou seja, cada problema vai ter uma maneira de resolver. Porém, existem várias maneiras de se resolver o mesmo problema. Mas o pensador linear, o gerente que pensa linearmente, ele acha que cada problema tem só uma solução. Isso é muito cômodo para ele. É muito cômodo porque pensar dessa maneira faz com que ele não tenha que ter muitos recursos para tomar uma decisão. Por isso o pensador linear, ele pensa dessa maneira, que cada problema tem uma solução única. E ele supõe que essa solução afeta apenas uma área da organização. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que uma cadeia de redes de fast foods, vamos supor que o McDonald's, eles queiram contratar mais pessoas. O problema da organização é que está havendo uma grande rotatividade nos caixas. Vamos supor que está havendo uma grande rotatividade nos caixas. Nenhum caixa para. Entra caixa e sai caixa e não se efetiva ninguém nesse emprego. Então o que acontece? Ele acha que se ele mexer somente ali e colocar, vamos supor, ele colocar jovens adolescentes para serem caixas, ele acha que essa solução que ele encontrou é a única solução possível para resolver o problema de rotatividade nos empregados que são caixas. Porém, existem outras soluções. E essa solução ele acha que só vai afetar aquilo ali, só vai afetar aquela parte do caixa. Ele supõe que afeta apenas uma área da organização, a área em que o problema está desenvolvido, mas não é bem assim, né? Mas ele acha que é assim, que qualquer problema afeta somente uma área da organização. Então, para eles, os problemas eles são singulares, quer dizer, acontece uma vez, não existe outro problema semelhante, não existem outros problemas iguais. Esses problemas só tem uma solução única, né? Só afeta aquela área, e que são problemas singulares. É isso que ele acha que é.
E ele supõe que as circunstâncias desse problema não mudam. Por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo, né? O exemplo do caixa, né? Vamos supor, tá rodando muito caixa, nenhum caixa fica parado lá nessa rede de fast food. E ele acha que sempre vai ser assim. Se ele tomar uma decisão para resolver esse problema, ele pode tomar uma decisão daqui a 20 anos, a mesma decisão, que vai ser a mesma coisa. Ele acha que é assim, só que não é. E os exemplos, como eu citei aqui, empregar adolescentes em redes de fast food, né? Ele acha que se ele fizer isso aqui, né? Vou empregar adolescente e com certeza vai parar a rotatividade no meu caixa. Mas só que mal ele sabe, né, que daqui a 20 anos, se ele tomar essa mesma decisão, pode não ser exatamente assim. Então as circunstâncias elas mudam, mas o pensador linear ele tende a achar, né, que o problema pode ser abordado de uma maneira simples, que cada problema tem uma solução única, que afeta só aquela área da organização, quando na verdade esse tipo de pensamento ele é muito complicado. Embora dependendo do tipo de organização, esse pensamento linear ele possa ser válido, nem todas as organizações pensar dessa maneira é a melhor solução. Esse tipo de pensamento é para aquela empresa, aquela organização que ela não muda muito, porque o pensador linear ele tende a querer preservar, né? Ele tende a querer preservar a situação como está. Falemos disso mais na frente. Agora vamos falar do pensador sistêmico. Vamos falar do pensador sistêmico. O pensador sistêmico ele já tem uma abordagem mais atual, né? Uma abordagem mais contemporânea. O pensador sistêmico ele acha que, embora o problema tenha suas particularidades, ele vai ter várias soluções. E essas soluções, é necessário, nessas várias soluções, encontrar qual é a melhor delas para resolver esse problema. Você pode perceber que o pensador linear ele acha que o problema só tem uma solução. Mas o pensador sistêmico não. Ele acha que tem várias soluções. E ele pode encontrar a melhor forma de resolver esse problema, se ele encontrar a melhor solução para o problema. Isso realmente é melhor, porque já imaginou se cada problema tem uma solução única? Fica muito cômodo, mas nós sabemos que trabalhando com decisões, organizações, não é assim que funciona. Cada problema ele pode ter várias soluções. E é essa maneira que o pensador sistêmico que ele avalia. E ele diz o seguinte, que se eu tomar uma solução, isso vai ter impacto em toda a organização. Diferente do pensador linear, que acha que vai afetar somente uma área da organização, não. Aqui o pensador sistêmico ele acha que se ele tomar uma decisão, por exemplo, nessa questão aqui de redes de fast food, de empregar adolescentes de redes de fast food para diminuir a rotação dos caixas, ele acha que essa solução aqui, né, vai ter um impacto somente naquela parte dos caixas, mas o sistêmico não. Ele sabe que esse impacto ele vai causar impacto em toda a organização. Talvez colocar adolescentes lá mude a maneira de atendimento. Talvez colocar adolescentes lá transforme o processo de atendimento mais rápido. Talvez uma questão de marketing também seja melhor. Então, ou seja, vários aspectos da organização vão ser afetados se eu resolver um problema particular. O pensador sistêmico ele pensa assim: se eu apenas pensar com o pensador linear, eu vou achar que se eu se eu propor uma solução, eu vou afetar somente aquela área da empresa, mas na verdade eu vou afetar toda a empresa. E é assim que o pensador sistêmico pensa, que o impacto ele vai ser em toda a organização e não apenas em uma área da organização, né? E ele acha o seguinte, que um problema que precisa ser solucionado ele não é singular, ou seja, esse problema ele está ligado a muitos outros problemas. Talvez se você resolver um problema, surja outro problema em si. O pensador sistêmico não, ele acha que o problema, se eu resolver aquele problema, pronto, acabou, resolvi, acabou, é simples, já dei um jeito de solucionar o caso e acabou. Mas o pensador sistêmico não. Ele diz o seguinte, que se eu resolver um problema, talvez existam outros problemas relacionados a esse primeiro problema.
né? Então é necessário que eu avalie se há um impacto em outra parte da organização, né? Essa questão então é muito forte no pensador sistêmico, né? E eles supõem o seguinte, que as circunstâncias mudam. Então, se eu tomo uma decisão agora, daqui a 20, 30 anos, se eu for tomar a mesma decisão, talvez já não me dê o mesmo resultado que me deu anteriormente. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque uma decisão que funciona hoje pode não funcionar depois. O pensador sistêmico pensa desse jeito, no pensador linear não. O pensador linear pensa do seguinte modo: se eu tomar uma decisão hoje, eu posso tomar uma decisão daqui a 5 anos, eu posso tomar uma decisão daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e nunca vai mudar, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Mas não é assim. Não é assim que o pensador sistêmico pensa. Ele pensa que se as circunstâncias mudam, eu preciso tomar novas decisões. Decisões diferentes da primeira, porque já alterou todo o comportamento da organização de acordo com essa decisão que eu tomei. E um exemplo é colocar um novo chefe de departamento. Se eu coloco um novo chefe de departamento, esse novo chefe ele vai ter um comportamento diferente do chefe anterior. Então eu vou alterar toda a organização naquela parte ali de colocar um novo chefe de departamento, e vou alterar toda a organização que depende desse novo chefe de departamento. Então vamos supor aqui que seja um departamento de marketing. Vamos supor que seja um departamento de marketing. Se eu coloco um novo chefe de departamento de marketing, eu não estou simplesmente alterando apenas a área de marketing. Todas as outras áreas que dependem do marketing vão ser alteradas, vão ser afetadas, vai ter um impacto em toda a organização. É assim que o pensador sistêmico pensa. Se eu colocar um novo chefe de departamento de marketing, ele vai ter uma postura diferente do chefe anterior, vai ter uma forma diferente de lidar com o resto da organização. Isso vai refletir em toda a organização. É assim que o pensador sistêmico pensa. Essas são as maneiras de pensar. São as duas maneiras de pensar na hora de tomar uma decisão. Você pode pensar de maneira linear, né? Você pode pensar de uma maneira linear, o pensamento linear, ou você pode pensar de uma maneira sistêmica, pensamento sistêmico. E isso vai depender de chefe para chefe. Normalmente o chefe que tem um pensamento linear, ele vê a coisa de uma maneira mais simples, e o pensamento sistêmico não, ele vê uma coisa de uma abordagem mais complicada. No entanto, em muitas empresas onde há uma dinâmica, uma mudança muito rápida, é preciso que um tomador de decisão tenha um pensamento sistêmico e não um pensamento linear. E em um local, em uma organização onde a coisa seja mais estática, onde não haja muita mudança, como por exemplo nas indústrias. Vamos pegar aqui uma indústria de minério. Não tem muita mudança lá, a coisa é mais estática, os processos são os mesmos. Então o pensamento pode ser linear. Mas numa empresa de tecnologia, por exemplo, onde as mudanças acontecem a todo momento, o pensamento tem que ser sistêmico. O tomador de decisões, o gerente, precisa pensar de maneira sistêmica. Porque se assim ele não fizer, ele corre o risco de achar, como o pensador linear, que uma decisão que ele toma vai afetar somente aquela área da organização, quando na verdade pode afetar toda a organização. Então tem que tomar muito cuidado. Espero que você tenha entendido quais são os dois tipos de pensamentos, né, que um gerente pode ter na hora de tomar uma decisão. E no próximo vídeo nós vamos para os tipos de pensamento. Até o próximo vídeo.